Ok, estamos gravando. Quero dar as boas-vindas, na verdade já fiz isso, as boas-vindas às nossas alunas da N13. Nós iniciamos a nossa aula pontualmente às 19 horas e 15 minutos com as nossas apresentações de seminários. Passamos pelas apresentações do seminário sobre currículo oculto, sobre os entendimentos da BNCC e sobre o currículo como um instrumento de poder, não é? Como um instrumento de superação, de transformação. Não é? E agora vamos iniciar mais uma dessas facetas do currículo, e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre espaço. Né? A aula de hoje vai ser dedicada a falar sobre espaços. Né? Muito se fala sobre o espaço quando o assunto é educação infantil. Você pode perceber que há uma preocupação muito grande quando o assunto é educação infantil, há uma preocupação muito grande em se tratar de espaço. Porém, quando a criança vai para o ensino fundamental, Funde 1 e Funde 2, não se fala mais de espaços assim, né? Então, ok, Carol, obrigada. A aula está gravada e depois eu vou colocar no meu canal, ela pode assistir quando quiser, tá bom? Muito bem. Então, quando a gente fala do espaço, a gente fala sempre espaço e educação infantil. Ah, porque tem que ter o espaço para as criancinhas, tem que ter o espaço ao ar livre, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Né? Eu trabalhei em uma escola em que o espaço era totalmente prejudicado, enquanto que a escola do lado desfrutava de áreas verdes e espaços muito bonitos, e eram a mesma escola, veja que coisa. Elas eram, todas as fases, as etapas da educação eram atendidas nessa escola que era mais espaçosa, que era mais antiga. Então, ela tinha um espaço ao ar livre, tinha um espaço para o pomar, o recreio, para vocês terem uma ideia, acontecia ao ar livre, né, entre as flores e folhas e frutos e tudo mais. No momento em que as crianças, aí houve uma solicitação para a prefeitura e também para o Estado, e construiu-se uma escola ao lado dessa, que era totalmente verticalizada. Ela era em forma de um prédio mesmo. E uma escola estadual. E aí, assim, dava para ver quem estava de um lado, conseguia ver claramente quem estava do outro lado. Eles agora estavam separados, tinha um estacionamento gigante, mas na hora do intervalo você conseguia ver que as crianças da escola antiga se divertiam, brincavam, jogavam pedra, barro, grama, corria, dava cambalhota, e as crianças da escola nova estavam enjauladas naquela estrutura predial, em que tinham que subir escadas o tempo todo, porque tudo acontecia ali, nem mesmo a quadra era do lado de fora, tudo era dentro daquele prédio. Então, eu fiz uma pergunta ali para umas crianças que estavam olhando do outro lado, tinha uma arquibancada bem alta, né? E uma janela, dava para elas olharem, tinha um espaço, dava para elas olharem ali a outra escola. E aí eu perguntei, e vocês sentem falta dessa escola aí do lado? Aí a criança respondeu assim, era um menino do 6º ano. Ele disse assim, eu queria continuar estudando lá. Lá eu era muito feliz. E aquilo me deu uma tristeza, sabe? Porque a gente não pensa em espaços quando pensa em crianças do Fundi 1, né, quando elas saem da educação infantil e vão para o Fundi 1, e as coisas vão piorando quando elas vão para o ensino Fundi 2 e para o ensino médio. Acredita-se apenas que os espaços devam ser ocupados para fazer com que a criança estude, decore e nada mais. Mas não se pensa numa educação, até mesmo como as garotas falaram lá da educação integral,
não se pensa, de fato, numa educação integral? Porque o integral não é apenas o tempo, como elas mesmas muito bem colocaram, foram as meninas que falaram sobre a base, não é? Não é só o tempo que se passa que forma a educação integral, mas é todo um contexto que faz com que a educação seja de fato integral, né? E aí eu quero fazer já uma pergunta para vocês. De que maneira vocês acham que o espaço pode influenciar no currículo, pensando no ensino fundamental? Eu acho que influencia, professora, porque a criança também só presa ali dentro da sala de aula, sem ter um outro tipo de atividade, que às vezes, mesmo que seja uma matéria para ser dada em sala, o professor pode dar fora da sala, na quadra, no pátio, ou num espaço verde que a escola tenha. Eu acho que a criança ela vai aprender melhor por causa que ela vai ter, por causa não, desculpa, por causa, porque ela vai ter uma liberdade e ali ela vai ter vontade de aprender, né? Eu acho que isso ajuda demais. Na minha opinião, eu acho que ajuda sim, muito, viu? Muito bem. Pode falar, Monique. Influencia em tudo isso também que a Jaque falou, né, professora? Porque, assim, a criança, mesmo ela não sendo da educação infantil, mesmo ela estando já no Fundo 1 ou até mesmo no Fundo 2, ela precisa trabalhar de outras formas, não só dentro da sala de aula, presa na sala de aula. Ela precisa de outros espaços, ela precisa abranger e trabalhar todos os espaços que ela tem em volta dela. Então, conforme a senhora falou referente a esse prédio, não tem espaço nenhum, porque é do corredor para a sala, da sala para subir a escada para ir para outra sala, ou para outro lugar, e vai saber também o tamanho da quadra que era nesse prédio, entendeu? Então, influencia de todas as formas no espaço, sim. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava nessa escola, eu trabalhei como vice-diretora nessa escola durante alguns anos, e acho que ao final desse período eu estava meio surda, porque tudo acontecia dentro do prédio escolar. Tudo. Então, desde um ensaio, um campeonato, uma aula diferenciada que os professores fizessem, nada acontecia do lado de fora da escola. Do lado de fora da escola havia um barranco, de um lado, e havia do outro lado o estacionamento dos professores. Houve, é claro, um incentivo para que os alunos, para que os professores utilizassem esses espaços, e era essa a minha próxima pergunta que eu queria fazer para vocês, mas antes disso eu vou ler alguns comentários aqui. Aqui a Jaqueline falou do filho, né, que também observou que nessa escola nova em que ele está, só existe quadra e sala. A Rosângela disse o seguinte: uma maneira bem satisfatória para o desenvolvimento cognitivo, a interação das crianças umas com as outras, e aquela escola que não oferece este espaço, a criança se sente limitada, desanimada. O espaço influencia em tudo na vida estudantil. Aí a Jaqueline colocou a escola do meu filho, Monique. Ah, muito bem. Então, aí, a partir daí vocês já estão percebendo aí, não é? Que o espaço, então, ele é um fator primordial, talvez, para uma composição de um currículo, né? Agora, a minha pergunta para você é, professora, pensando você agora como professora, qual é a sua liberdade diante da sua sala e no seu trabalho? Você teria essa liberdade para variar os espaços ou alterar os que já existem? Você acha que isso existe, que é possível? Como é? Oi, professora. Eu Oi, acho que Nani, pode falar. depende, eu acho que depende muito da gestão da escola também, né? Às vezes Uhum, o professor quer inovar, quer fazer algo assim para
para evoluir, para chamar a atenção das crianças, mas também não tem o apoio do pessoal da frente, da direção. Às Muito vezes, bem, né? são alguns empecilhos para o espaço, exatamente, ou para o aproveitamento, né, dos espaços. Exatamente. Mas e aí, quem mais? Pode falar, gente. Se lutarmos e conversarmos com a gestão, quem sabe conseguimos. Quem mais? O que vocês acham? Poxa. Pode falar, pode. Ah, professora, assim, como professora, eu acredito que em sala de aula, ali ela está fechadinha, a gente tem a liberdade de trabalhar, não só conforme a escola pede, mas acho que dá para a gente, né, ir regando aos poucos. E, claro, conversando com a gestão e tentando trabalhar algo melhor, tem vários espaços que podem ser trabalhados dentro da escola, né? Não precisa ir para a quadra só para praticar a educação física. Nós podemos ir para a quadra para praticar outro tipo de atividade, né? Não tem professor de educação física hoje na quadra, então, professor, hoje eu vou dar uma descidinha lá com a minha turma, que eu vou trabalhar outro tipo de atividade com eles. E, entre outras coisas, eu acredito que hoje em dia, a maioria das escolas, ela trabalham com hortas, né? Então, seria uma liberdade, assim, maravilhosa você ir com a criança ou com o adolescente. Eu já vi muito adolescente também gostando de plantar, de regar, de ver nascer, de colher. Então, entre esses e outros, eu acredito que dá para trabalhar assim. Obrigada. Pode falar, Nilma. Eu acredito, professora, que é preciso de um planejamento, né? Desde o início, você planejar como seria essa aula do lado externo da escola, né? Apresentar em pauta na reunião de gestão de coordenadores e planejar, porque aqui perto da minha casa tem uma creche e eu acho interessante que as professoras, elas fazem aquela marcha do dia 2, sabe? A marcha Caminhada da Paz, que geralmente passa na televisão. Então, eles elaboram cartazes, as crianças participam do jeito deles, eles saem com as crianças nas ruas, as professoras fazem faixa. 7 de setembro é a mesma coisa, mesmo que seja ali na rua mesmo da creche, eles vão e voltam, mas eles saem. Eu acho também esse contato um pouco com o bairro, né, para conhecer um pouco o bairro, a vizinhança, tudo isso, acho que se tiver um planejamento antecipado ajuda bastante. Muito bem, muito bem. Isso aí, ó, pegou num ponto importante. O nome dessa matéria é Currículo e Programas, né? Então, eu expliquei para vocês uma aula dessas, né? O que é o currículo. E agora, pensando na questão dos programas, nós podemos entender que os programas são todos os documentos que ajudam para que esse currículo seja implementado. Dentre esses documentos, existem as legislações, existem as deliberações, as normativas, e existem aqueles documentos que são elaborados pelos professores. Então, como as meninas falaram, né, nada impede de, tendo o espaço aberto ali para que seja usado, nada impede que eu peça para a diretora, para a coordenadora, para usar esse espaço. Mas nada melhor do que você ter um planejamento para isso, para se apropriar desse espaço, né? Então, quando você tem um projeto que desde o início do ano você já vai, por exemplo, não só ver a quadra livre, mas você já vai ver quais são os dias da semana essa quadra está livre, e você consegue já combinar com os colegas, professores, porque também não dá. Tem por exemplo, tem uma professora X que ela quer usar o parquinho toda a aula, mas o parquinho não pode ser usado toda a aula, porque é um parquinho para várias crianças. Então, ele tem que ser fracionado, ele tem que ter uma rotina do parquinho, um dia estabelecido.
Então, quando a gente tem esse planejamento, é claro que a gente apanha menos. E uma coisa que a Monique falou aí que eu gostei é, o professor dentro da sua classe, ele que manda, né? Então, é importante você usar os espaços da escola, os espaços de aprender, é fundamental. A criança precisa se apropriar de todos eles, mas é importante que você também otimize o espaço que você tem disponível diariamente, para que ele não seja enfadonho, para que ele não seja obsoleto, que fique totalmente diferente. Ah, poxa vida, toda vez é uma coisa diferente, até que ponto isso é bom? Ou então, de repente, tudo tem uma vantagem e desvantagem. É bom você ter, por exemplo, aula de matemática numa sala ambientada para a matemática. Você já fica propício a aprender a matéria. Então, as salas ambientes podem ser uma boa? Podem. Só que é muito difícil você ter uma sala ambiente no Fundi 1, porque você só tem uma polivalente. A não ser que fosse um projeto entre as professoras e entre a direção, um projeto experimental. Tem a professora que é muito boa na área de humanas, a outra que é muito boa na área de exatas. Por que não colocar essas professoras para atenderem as turmas naquilo que elas são melhores? É possível fazer isso? É possível, desde que haja um projeto, um planejamento. Eu vou ler aqui uns comentários, aí eu passo a palavra para a Monique, tá bom? Então, aqui a Arielle falou assim, acho que não é possível em alguns casos, pois tem ambientes que já têm seus critérios estabelecidos e não podem ser mudados. Assim, o professor fica impossibilitado de explorar novos espaços e ter uma liberdade maior naquele ambiente. Aqui a Jaqueline colocou, sim, mas se você, como professor, puder trabalhar aquele conteúdo de uma forma mais lúdica, quem sabe? Olha só, aí a gente já está extrapolando o conceito de espaço e indo para o conceito de ludismo, ludicidade, não é? Ela já está sugerindo uma outra inovação, uma outra, talvez, uma solução para a falta de espaço. Quem sabe? A Marina colocou aqui, acho que não custa nada tentar, propor estratégias, e caso a coordenação não aceite, pedir um tempo para mostrar o resultado. Opa, Marina, que boa colocação, que boa participação. Isso tem tudo a ver, é isso mesmo, porque a educação, ela vive nesse processo de aprendizado, que é o aprendizado também do professor. O professor tenta uma coisa, não deu certo, ele tenta outra. Então, exatamente, muito bem colocado aqui. A Monique disse o seguinte, a professora pode apresentar um projeto sempre que puder. Exatamente. O ideal, Monique e turma, o ideal é sempre a gente já entrar o ano já dizendo para que veio. Porque aí a coordenadora já vai ficar preparada. Ixi, essa professora é inquieta. Entendeu? Então, o projeto que você conseguir já emplacar no início do ano vai, talvez, abrir uma possibilidade de aceitação dos projetos no decorrer do ano, entendeu? Aqui, a verdade mariana, tudo que vai acrescentar é bem-vindo, sim. A Bianca está dizendo, igual ao filme que assistimos, o diretor não dava... Olha, Bianca, você falou a verdade, que filme fantástico. Quem gostou do filme aí? Lindo o filme, né, gente? Eu amei o filme também. Eu amei, professora. Ah, então, muito bonito o filme. Eu assisto todo ano eu assisto várias vezes esse filme. Mas aí o diretor não dava liberdade para a aula do professor de música. A Naide colocou aqui que às vezes a coordenação só está esperando uma atitude. Ah, olha, bacana isso, hein? É verdade, gente. Às vezes só está esperando uma atitude da parte dos professores. E às vezes os professores só reclamam, né? Eles entram assim e falam, poxa, essa escola aqui não tem nada. Escola aqui não tem nada. Só tem quadra. Eu não sou professor de educação física, essa escola não tem nada. Um dia eu dei a louca nessa escola que eu falei para vocês,
Eu abri na hora do intervalo. Falei, vamos brincar. Aí botei o sexto ano, era a quinta série naquela época. Botei a quinta série e a sexta série para correr lá naquele barranco. Gente, eles pegaram umas caixas de frango da merenda, levaram para cima do barranco e só via o povo decolando lá. Zam, zum. E eu lá da minha sala só olhando. Meu Deus, que ninguém quebre o cabeça, que ninguém quebre o braço. Mas depois esses meninos chegaram numa felicidade tão grande, tão grande. Ai, que gostoso, obrigado, professora, que gostoso, tal. E aí os professores, quem foi que liberou? Agora está todo mundo sujo, suado, fedido. Mas depois disso, os professores começaram a perceber que quando eu liberava a quinta e a sexta série, que eram os menorzinhos da turma, da escola inteira, eles eram os menorzinhos, quando a gente liberava eles, para que tivessem o recreio, que para eles nem era intervalo, era recreio mesmo, do lado de fora, eles voltavam mais agitados, mas mais producentes, produtivos. Mas parece que recarregava um pouco da energia deles, entendeu? Eles ficavam, aliás, descarregavam um pouco da energia deles, da energia que eles tinham, né? Muitos moravam, inclusive, para vocês terem uma ideia, como a coisa é complicada, muitos moravam em prédios, em apartamentos muito pequenos da região. Então, eles já não tinham espaço em casa, não tinham espaço na escola. Então, imagina qual é o acúmulo de energia que essas crianças tinham e o quanto elas precisavam extravasar. Né? Então, foi, assim, uma experiência muito bacana. Pode falar, Monique, desculpe aí a demora. Imagina, professora, que é isso. Não, eu ia falar referente ao ambiente que você estava falando, o sala ambiente, né? Que na verdade, eu queria entender um pouco melhor por que algumas crianças não podem participar dessas salas. Eu lembro que na escola onde eu fiz o fundamental e ensino médio, era fundamental e ensino médio junto, estadual, né? E tinha sala de artes, tinha laboratório, tinha sala de computador, mas assim, a que eu mais ia era a sala de artes e a do laboratório. E hoje, eu sei que ela ainda existe lá na escola, só que não é todos os alunos que vão, e tem uma que está fechada, está trancada. E, tipo, e nenhum professor de lá vai atrás, fala assim, vamos voltar a abrir, né, vamos trabalhar. Enquanto outras escolas, por exemplo, a escola dos meus filhos, que é municipal, não, já estão, assim, abrindo espaço, querendo espaço para agregar mais coisas, mais sala ambiente, né? Lá já tem um monte, eles querem mais. Aí eu queria entender essa diferença, assim, da estadual para municipal, porque eles não pensam iguais. É verdade. Mas o pensamento não é igual, não é porque é estadual ou porque é municipal, mas é porque é gerida por pessoas de diferentes metodologias, de diferentes ideologias. A diferença está aí. Porque eu sempre trabalhei em escola estadual, essa escola que eu falei para você, por exemplo, que estou falando aqui, era uma escola estadual, e eu, como gestora, dava a liberdade para o meu professor, e as gestões anteriores à minha não davam. Você entendeu? Então, não é a questão da escola, e sim das pessoas que gerem aquele espaço. Então, na minha gestão, a gente conseguiu uma verba muito grande mesmo, que eu, inclusive, eu fiz o planejamento do gasto de toda essa verba, até almofada para a sala, até puff para a sala de leitura, eu consegui, fiz o orçamento, compramos, implementamos e está lá até hoje. Até piso vinílico diferenciado, até estantes de alvenaria pela classe toda, assim, ao redor, com as estantes altas e pequenas, com estantes de tamanhos menores para as crianças pequenas olharem ali. Não havia, como eu disse, era uma escola de Fundo 2, não havia crianças muito pequenas, mas para aquelas crianças específicas, havia um nicho específico ali, havia música ambiente, um rádio ali, havia uma TV ali, entendeu? Aquele espaço
Aí depois a gente arranjou outra verba e eu consegui fazer o orçamento para mandar arrumar, adaptar uma sala multiuso para que ela fosse também um laboratório de ciências, para que ela fosse um laboratório de física, de biologia, que a gente usasse aquele espaço multidisciplinar, com cadeirinhas altas, banquetinhas e espacinhos com pia, e a gente conseguiu esse espaço. Então, não é fácil. Eu garanto para você que é uma coisa muito difícil. Como gestora, eu passei muitas horas do meu tempo, tanto lá quanto aqui na minha casa, pensando, trabalhando, perguntando para os professores, perguntando para os alunos o que falta, o que vocês gostariam, como vocês acham que deveria ser, não é? Então, não é fácil você criar uma escola que tenha ambientes educativos, espaços de aprender, não é fácil, mas é uma questão de gestão, é uma questão de concepção pedagógica, entendeu? É isso que eu ia falar, professora. No caso, então, assim, não depende só da gestão, mas depende também do outro lado, o professor também procurar esse tipo de ter a atitude, né, de ter esses projetos. Com certeza. E trabalhar com a gestão. Então, se os dois se encaixar... Exatamente. Mas aí, você como gestora, isso é uma coisa importante, porque o curso de vocês aqui, de pedagogia, ele dá a possibilidade de vocês se tornarem gestoras, né? Então, você como coordenadora pedagógica, você como diretora de escola, vice-diretora de escola, você precisa sentar com seus professores e realmente dizer, olha, essa é a minha visão, essa é a minha concepção. E aí, nessa visão, nessa concepção, é a gente debater o que é melhor para você criar esse espaço, não só para o professor, não só para o aluno, mas para todas as pessoas que entram nessa escola. Pode falar, Jaqueline. Professora, no caso, assim, a gente como mãe, que nem eu coloquei aí no chat. Também. Se eu quisesse dar esse palpite lá, que eu participo também da APM, né, das reuniões ali da escola, dar essa opinião que eu coloquei, que lá tem um espaço enorme que dá para fazer uma horta muito boa para a escola, que vai incentivar as crianças, porque lá é uma escola de 1º ao 5º ano, e tem um outro espaço maior ainda, que eles podem, tipo, plantar árvores, mas não, é um lugar abandonado, cheio de capim, às vezes está bem grande, não cuida, aí quando a gente começa a falar muito, eles vão lá e cortam, mas isso aí uma vez na vida. Então, assim, a gente como pai pode dar essa opinião ou tentar insistir para que os professores se mexam, né? Porque o diretor é já o que eu viu que ele é disse. bem molão, sabe? Ele é meio, sei lá. O trabalho é coletivo. Quem faz a escola é a comunidade também. A legislação diz que a gestão da escola, ela é democrática. Isso está na legislação, isso está na LDB. A LDB afirma que a educação precisa ser democrática, que a escola precisa ser gerida democraticamente. Gerir democraticamente significa ouvir os segmentos. O escalonamento significa ouvir a todos os participantes da escola. Você como comunidade, você como mãe de aluno, o próprio aluno, no caso, o grupo de professores, os funcionários. Vai, né? Tipo, só vai eu e mais uma mãe. Aí para eles tanto faz como fez. Só Então, 2 pessoas estão querendo e o resto. Por quê? Os outros pais falam ali que vão fazer, aí chega no dia de falar, não, tô com pressa, vou embora, e pega e nem fala nada, mas simplesmente assina a folha e vai embora. É bem assim. No caso, a concepção da escola precisa ser mais aberta, a própria direção da escola precisa ser mais aberta, porque eu vou dizer para vocês que, com sinceridade, como gestora que fui, é muito mais fácil a gente fazer tudo sozinha. Eu me lembro que quando eu fiz o projeto da sala de leitura lá, né, que não era sala de leitura, é biblioteca mesmo, quando eu fiz o projeto da biblioteca lá na escola, que era muito fácil, era muito fácil. Eu, com a imaginação que eu tenho, com a vivência que eu tenho, inclusive fora do Brasil, dentro do Brasil, com essa vivência, com essa experiência, eu poderia escrever um projeto em uma semana. Eu demorei 2 meses, porque eu entrei em contato com o pessoal, eu fiz reunião,
pedi para que eles entrassem na escola, a gente passeou pela escola, pra vocês terem uma ideia, entendeu? Com os pais, para mostrar aquele espaço que deveria ser reutilizado, mudado, ajeitado, ajustado. Então, quer dizer, não é fácil. A gestão democrática é muito trabalhosa. Porque dá para agradar todo mundo? Não dá. Você não vai agradar todo mundo. Né? Havia um segmento da escola que queria transformar aquele espaço em um local para a gente guardar os livros didáticos. E eu me livrei dos livros didáticos e me apropriei de uma salinha que tinha lá, que era uma salinha que as meninas colocavam um produto de limpeza e que poderia colocar em outro lugar. Quando eu cheguei lá, mas eu arrumei briga com tanta gente, falei, essa salinha vai virar uma sala de distribuição dos livros. E esses produtos de limpeza? Vocês têm uma sala enorme para vocês, que tem o vestiário de vocês, tem tudo lá, e dá para botar os produtos de limpeza ali também. Vou mandar botar as estantes. Quer dizer, você ver coisas que às vezes o pessoal não enxerga. Transformar espaços que às vezes as pessoas não enxergam, como espaços realmente, espaços de aprender, espaços utilizados com lógica, com sabedoria, entendeu? Isso é importantíssimo. Pode falar, Monique. Não, só queria concluir aqui o que a Jaque falou, eu achei bacana. Eu também faço parte da PM e do conselho de classe da escola. E lá, graças a Deus, na escola dos meninos, eles são mais, acho que são uns 12 pais que assinam e ainda tem mais uns 5 por fora. Muito então, legal. assim, Jaque, eu sei que a gente está no meio da pandemia e não dá muito para fazer tudo que a gente quer. Mas antes, a gente aproveitava a escola na família, as festas juninas, e abordava todos os pais que não participavam. E falava com todos os alunos, com colegas dos nossos filhos, às vezes com crianças que a gente nunca tinha visto, e perguntava, o que está faltando? O que você acha que faria para melhorar? Então, a gente abordou durante anos, sabe? E conseguiu. E hoje, vou te falar, é uma escola assim, maravilhosa, que eu teria muito orgulho de trabalhar lá. Lá, Monique, excelente isso. Assim, eles não fazem. Eles não fazem essas coisas. Então, é uma escola bem apagada. Então, assim, as próprias professoras falam que é o diretor. Uhum. Então, assim... Mas a gente sabe que o diretor sozinho... Não sei. O diretor sozinho, ele não tem tanto poder assim. Entendeu? O negócio é... Aqui, você falou aqui num comentário desses aqui que subiu aqui, o seguinte... tem professor que se acomoda. Sim. Os profissionais, de um modo geral, têm a tendência de se acomodarem. Né? A Kelly colocou aqui, apresentar soluções para a direção com projetos e desafios. Aí aqui a Bianca falou, nossa, que legal. Aí a Jaqueline falou aqui, crianças também aprendem brincando, sabendo um bom plano de aula, fazer um bom plano de aula, usando, aliás, quando passar essa pandemia, vou extravasar. Aqui a Rose colocou, e propor outros métodos para a direção. Eu amava quando tinha gincanas. Não é só usar a quadra para a educação física, tem muitos outros métodos a serem utilizados. Aqui a Genicleia, brincar a liberdade de expressar todos os sentimentos. A Jaqueline voltou aqui, professora, a escola do meu filho tem como fazer uma linda horta. Ah, tá, um espaço que se encheu de mato. A Bianca colocou aqui, eu me lembro que as minhas aulas da 4ª série de artes eram muito legais, porque mudávamos de ambiente e se tornava muito mais interessante. As crianças precisam se movimentar para render o aprendizado, elas possuem muita energia. Gente, isso é fato. Quando eu comecei a botar aquela criançada no morro, 2 coisas aconteceram comigo. A primeira, as mães ficaram um pouco bravas, porque as crianças chegavam imundas. Mas eu não estava nem aí. Eu falei, gente, eu vou começar a vender sabão Oma aqui na porta da escola, para a senhora não reclamar. Elas deram risada lá.
A Senira colocou aqui, a Monique Vilafan será uma ótima gestora, ela ajuda muito e tem uma facilidade para fazer a gente entender. Olha que sucesso! Parabéns, Monique. A Jaqueline concordou. Professora, ela me Oi. explicou como que eu ia mandar o Word lá do plano de aula. Eu fiquei tão emocionada que eu não sei nem se eu fiz direito. Aí eu fui deitar e eu fiquei lembrando das palavras que ela falava, assim, assim, assim. Aí eu levantei da cama, comecei a anotar o que ela falava, deixei os áudios, tudo aqui. Eu falei, e agora? Não sei nem se é planilha, o importante é que eu consegui fazer. Sucesso, garotas. É isso aí, a gente tem que se ajudar mesmo, né? Valia muito. Ninguém é especialista em tudo, e a gente tem que aproveitar umas das outras aí, o que a gente conseguir trocar nessa energia vai ser muito bom. Oi, menino, tudo bem com você? E aí? Joia? Fala, boa noite, gatinhas. Boa noite. A Jaqueline colocou assim, a questão de ser organizado e pensar no geral da escola. Aqui tem a Naide, acho que esta horta está na hora de você começar a dar ideia para eles, Jaqueline. Aí a Mármora falou aqui que o seu filho é lindo. Muito bem, concordo. Gente, olha só, pensando sobre o espaço físico, eu vou colocar uma frase aqui, bem aqui no chat para vocês, tá? Que é uma frase muito legal sobre o espaço físico, que diz assim, ó: o espaço físico, por sua vez, é lugar de desenvolvimento de múltiplas habilidades e sensações, e a partir da sua riqueza e diversidade, ele desafia permanentemente aqueles que o ocupam. Esse desafio constrói-se pelos símbolos e pelas linguagens que o transformam e o recriam continuamente. Isso é a Carmen Barbosa que falou sobre isso, depois eu vou botar aqui a referência do livro dela, tá? Mas ela falou aqui o seguinte, olha só, que realmente, quando você tem um espaço físico, você gere o espaço físico, que ele não é simplesmente um depósito de carteiras quebradas, mas ele é um espaço físico de verdade, você gera naquele espaço um desenvolvimento enorme da cultura da escola, um desenvolvimento fantástico do cognitivo da criança. A criança, o adolescente, eles mesmos vão se desafiar para tornar aquele espaço uma coisa diferente. Então, isso é fantástico, é importantíssimo a gente pensar. Porque a gente precisa pensar o espaço físico, tá? A gente precisa pensar como algo que seja acolhedor. Há algumas características, eu vou falando aqui, e se vocês depois quiserem comentar sobre cada um deles, ou sobre alguns, podem ficar à vontade. Mas o espaço físico, o espaço da escola, né? Existe uma diferença, inclusive, se eu não me engano, é a própria Carmen que fala sobre essa diferença, que é a diferença entre espaço físico e entre ambiente. Vocês têm uma ideia, assim, de como uma coisa pode ser diferente da outra? Um lado, espaço físico, outro lado, ambiente. São coisas iguais, diferentes? O que são? Quem é que tem aí alguma ideia? Não? Espaço... Professora. Opa, pode falar. O espaço físico, a gente pode... Não sei, eu vou dar o exemplo por exemplo, as demarcações nas salas de aula agora, com a pandemia, por exemplo. Uhum. Uma sala que cabia 10 crianças, ou seja, eles ficavam fisicamente, né, um tocava, barrava no outro, e hoje existe esse espaço físico, pode ser isso? Eu entendi? Porque hoje existe esse... Aí agora está tendo esse espaço físico, que pode ser isso, ou eu estou enganado? Olha só, o espaço físico, ele é a sala, ele é o prédio, entendeu? Então, você tem o espaço físico da cantina, são aquelas 4 paredes que compõem a cantina. Entendi. Agora, o ambiente é algo subjetivo. O ambiente é algo que você cria.
Por tá. exemplo, quando você vai até uma escola humanizada, você vai ter na recepção, o espaço físico vai ser o mesmo, porque foi a mesma prefeitura que fez aquela planta. Entendeu? Vai ter o mesmo corredor, Entendi, Pro. o mesmo Entendi. banquinho, e é um banquinho ali meio surrado, né? Agora, o ambiente muda de que maneira? Muda da seguinte maneira: a gestora falou assim: olha, mas é aqui que os alunos, que os professores, aliás, que os pais dos alunos vão sentar, esse banco gelado. Espera aí que eu vou botar um estofado. Aí põe o estofado para as pessoas sentarem. Aí lá do lado de fora, poxa, aqui na frente da secretaria não tem nem uma coberturazinha. Quando forma a fila, fica todo mundo aí, se chove, já era, molha todo mundo. Eu vou montar aqui um toldo para poder proteger um pouquinho essas pessoas. Você entendeu? Ela criou um ambiente, o quê? Acolhedor. Né? Quando você tem, por exemplo, um espaço que é apenas um corredor, que vai para uma sala, para outra sala, para outra sala, dentro das salas de aula, se você não quebrar isso, vira um quadrado. Vira um Lego, a sua classe. No momento em que você acrescenta elementos humanos no espaço físico, ele se transforma em um ambiente. Entendeu aí? E aí ele se transforma. E aí, assim, Sim, professora, entendi sim, obrigada. Legal, Naide. E aí, olha, até tem algumas palavras ou algumas características legais para o espaço versus ambientes. Olha só, antes vou ler aqui. Acho que nas salas hoje, com tantas mudanças, a lousa deveria ser branca, ter projetor em todas as salas para melhorar as aulas, as atividades mais prazerosas. Sim, sim. Mas será que isso é suficiente? Será que isso é, de fato, o que vai dar um tom de ambiente, um ambiente mais acolhedor? A gente precisa pensar nisso também. Desculpa, professor, eu acho que o Pode professor, eles, hoje, como eu falei que eles estão acomodados, alguns, não falando de todos, Claro. mas eu acho que os professores, eles deveriam procurar, assim, ser mais atuais, porque muitos professores estão acomodados com as coisas lá de trás, eles não querem a modernidade, que nem agora, eles foram forçados a isso. Sim. E agora, ou eles fazem, ou eles não fazem, porque tem que fazer. Exatamente. Então, tipo, se tivesse uma sala que mudasse também esse negócio de giz, tivesse projetor, e o professor for um bom professor, que ele pensar que ele vai ser um bom professor dando uma aula boa para aquele aluno, eu acho que muita coisa mudaria sim, porque... Existe um grande risco também, Jaqueline, de você botar uma inovação dessa na mão de um professor e ele virar um leitor de slides. Não, mas é isso que eu quero dizer agora. Esse leitor seria somente para, tipo, a escola já tem aqueles projetos, mas nada de só livro, sem mostrar um vídeo para o aluno, para ele ver o que é aquilo que o professor está explicando. Não ele viver só nesse negócio de projetor, mas ele saber elaborar uma aula prazerosa nesse caso. Tipo, ele explicou, que nem que você está explicando. Aí você sempre mostra um vídeo, um texto para a gente entender, aí você explica aquele texto. Então, o professor tem que ser assim, nesse modo que você faz com a gente. Entendi, eu acho que sim. O professor tem que pensar nessa forma, só que assim, ele precisa estudar mais também, porque tem outras coisas que eles não fizeram não dá lá atrás, né? para você dar o que você não tem. Isso. Né? Quando eu indico um filme para você assistir, é porque eu já assisti aquele filme, já me encantei por ele, já me emocionei, e sei que ele tem a ver com o conteúdo que eu tô trabalhando com determinada turma. Para vocês terem uma ideia, eu não passei aquele filme para uma outra turma, justamente porque ele tem a ver com essa turma, com essa disciplina. A outra disciplina que eu dou lá na outra sala tem outros materiais para eles que eu conheço. Agora, cabe ao professor
conhecer o seu material, conhecer, porque também, não tô defendendo giz e lousa, não, sinceramente, foi um alívio quando a minha escola adotou as lousas brancas, foi um alívio, mas de qualquer forma, eu estou dizendo o seguinte, é possível dar uma boa aula mesmo usando giz, mesmo usando a lousa verde, ou até mesmo, como eu já trabalhei, com lousas que são pintadas, sabe aquela parede pintada de lousa? Eu já trabalhei naquilo. É horrível. É péssimo. Você fica sem unha, de tanto que você gasta as unhas no quadro. E olha que eu não sou a pessoa de escrever tanto no quadro. Senira, pode falar. Professora, no filme, o espaço físico é o que não pode ser mudado, que eu entendi. Mas o professor, ele mudou totalmente aquele lugar. Ele fez os alunos se interagir, ele mudou até a forma de pensar de cada um. O que foi difícil mesmo foi o diretor, que foi expulso, mas ele fez um ambiente tão bom que o espaço era aquele espaço sombrio, aquele lugar horrível, mas que ficou uma coisa boa, como a casa da gente. Ela a gente não muda, a gente pode trocar alguma coisinha ali, aqui, mas o espaço físico, o ambiente, quem faz é a gente, né? Exatamente, exatamente. Aí está a diferença entre ambiente e espaço físico. O espaço físico é tudo aquilo que já é oferecido. O ambiente é tudo o que é de humano que você vai oferecer. Entendeu? Então, é a sua assinatura como professora, é a sua assinatura como gestora. Então, ele pode ser, na verdade, acolhedor, ele pode ser estético. Como assim estético? Ele não precisa ser feio. Não é porque ele já é feio, né? Que nem aquele espaço que eu falei para vocês, daquela escola, que era tudo no mesmo prédio. Ele não precisava ser feio. Vamos botar uma Mona Lisa ali, ó, bem grande, o grafite da Mona Lisa. Vamos botar dentro Se aqui, por lado de fora, ele é uma caixa de fósforo, lá dentro a gente vai incendiar, então, os espaços. Vamos usar as mesas de maneira diferente. Vamos usar as cadeiras, vamos colocar as prateleiras mais baixas, vamos arrumar uns tapetes para a gente usar o corredor. Vamos fazer coisas diferentes, entendeu? Espaços diferentes, vamos nos aproximar, fazer o aluno se apropriar desse espaço. Que ele seja bonito, esteticamente falando, que ele seja bonito. É caro fazer um grafite, mas você vê o orgulho que a criança tem quando ela passa na frente da escola e diz, essa é a escola que eu estudo. A criança se apropria daquilo. Isso é fantástico. Ao mesmo tempo, o ambiente também precisa ser desafiador. Ele não vai ser desafiador no sentido da caixa de fósforo que ele é. Mas as coisas que você coloca ali dentro desafiam o aluno a pensar sobre determinadas coisas. A Jaqueline colocou aqui o seguinte, ó. Cadê? Fez os alunos melhorar também com a família no filme, porque os pais deixavam os meninos lá como depósito e esqueciam do que realmente eles precisavam, que era atenção e amor. E o professor mostrou a eles a capacidade que ele viu em cada um. Exatamente. É isso mesmo. O filme, ele mostra justamente essa situação. Oi, Monique, pode falar. Eu queria só colocar aqui, a senhora informou referente ao ambiente, a desenhar, colorir, ir no grafite. Meu filho hoje, ele vai fazer 12 anos, o mais novo. E no último ano dele na EMEI, com 5 anos de idade, a diretora, ela decidiu pintar o muro da escola. Só que ela, ao mesmo tempo, ela queria colocar azulejo no muro da escola. E ela não sabia o que fazer. Por fim, ela comprou o azulejo, só que ela deu para cada criança da escola pintar o azulejo. Nós passamos mês passado em frente à SMEI e eu tive que tirar uma foto do meu filho grande do lado do azulejo, porque o azulejo ainda está lá. O desenho dele escrito Gabriel Vilafran. Então, que isso graça, é muito bacana. E ele amou em rever, ele nem lembrava direito. Pois é, isso é muito legal mesmo. Muito importante, né? Dá uma apropriação. A criança se apropria daquele espaço. Isso não tem preço. Quando a criança se apropria do espaço,
Quando aquele espaço deixa de ser a escola para ser minha escola, entendeu? Significa que há um apego, né? Há uma empatia dessa criança. Isso é fantástico, né? Oi, Jaqueline, pode falar. Não, é rapidinho, professora. É, que nem a Monique falou, né? Que nem eu tinha comentado lá no começo, quando você falou das escolas, do espaço, que o meu filho hoje, justamente hoje, ele falou, mãe, por que a minha escola é tão sem graça? Não tem nada a não ser a sala, a quadra e onde eu como. Não tem nem mesa e cadeira para me sentar para comer direito. Então, assim, Nossa. são coisas que a escola tem a capacidade de melhorar para ele pensar na escola lá na frente, porque assim, o ensino dela é maravilhoso. Só que é uma escola triste, tipo esse do filme. É uma Sim. escola triste que ele não vai levar lá para frente, pensar naquela escola como um ambiente até mais assim bonito, que nem ele via no Anísio Teixeira aqui, que tinha horta, que ele plantava, ele colhia, que ele tinha espaço para ele brincar, tinha árvores que ele conhecia. Até a lagarta, ele viu o processo da lagarta que a professora mostrou, fez vídeo para a gente assistir em reunião. Então, assim, ele lembra de tudo isso. E aqui ele já não tem prazer, porque ele fala que é uma escola sem graça. Pois é. Então, é uma coisa para nós pensarmos, né? Isso tem a ver com gestão, isso tem a ver com o PPP da escola, né? A gente tem que entender que tem a ver com tudo isso, né? A escola precisa ter um ambiente que seja desafiador, que seja inclusivo. Teve um grupo aqui que falou de inclusão, né? E eles colocaram muito bem, as meninas colocaram muito bem. A inclusão do indígena, a inclusão do menino pobre, do menino rico, a inclusão daquele que tem dificuldades cognitivas e daqueles que têm dificuldades mentais, limitações físicas, né? Falou do menino com cadeira de rodas. Então, essas dificuldades todas que são pontuadas, elas precisam ser abarcadas pela escola. O que a escola faz para criar um ambiente inclusivo? É apenas colocar uma carteira maior para acomodar aquele aluno? Ou será que a escola tem aquelas borrachinhas para adaptar o movimento de pinça da criança para pegar, quando ele tem dificuldade de pegar o lápis, por exemplo? É elaborar uma atividade que mesmo que a criança, que ela não vai ler, ela nunca vai aprender a ler, mas ela pode pintar o desenho daquele assunto que a professora está tratando com os outros, para que ela faça atividades paralelas, atividades assim, com o mesmo assunto. A inclusão não é o brincar assim, apenas próximo, mas é fazer com que essa criança consiga entrar nos círculos, consiga se enturmar da maneira dela. Né? O desenvolvimento pleno de interações, explorações, descobertas, precisa ser um espaço, pensando em espaço, limpo, precisa ser um espaço seguro. Gente, falar de limpeza hoje em dia, infelizmente, com essas equipes de limpeza que nós temos, em que há uma pessoa de manhã, uma à tarde e uma à noite para atender uma escola de 15 classes, de 2 intervalos por período, não é brincadeira. Não é fácil. E há escolas muito maiores, inclusive, né? Eu falei 15 classes, mas há escolas muito maiores, com uma capacidade ainda maior de lotação de alunos. E aí? Mas a escola precisa ser um espaço limpo. Às vezes o banheiro da escola é a única referência de higiene que aquela criança vai vivenciar. Não é uma coisa impactante? Se você parar para pensar, há crianças que ainda não têm banheiro em casa. Que o banheiro é uma latrina que fica do lado de fora. Porque não há atendimento de esgoto. É fossa. A gente não sabe a situação do nosso aluno. A referência do aluno da higiene, por exemplo, às vezes é na escola. Não é? Ele nunca soube se comportar num banheiro. Eu fiz uma excursão uma vez com os alunos
levei os alunos pro cinema, para assistirem lá um filme, um filme do Steve Jobs, da vida dele. E aí, ao levar os alunos para assistir esse filme, o cinema ficava dentro de um shopping, que estava fechado naquele horário, só para atender os nossos alunos. Aí, meninas, vocês não têm ideia, foi um tal de um aluno sair da sala do cinema e ir para o banheiro, o outro saiu da sala, foi para o banheiro. Eu tinha lá, acho que se havia 60 alunos no cinema, pelo menos 20 estavam no banheiro. Eu entrei, para vocês terem uma ideia, como eu também sou uma pessoa um pouco atrevida, mas eu entrei no banheiro masculino para arrancar os alunos de lá. Eles adoraram o banheiro. Tinha sabão, tinha papel higiênico. E olha o tamanho do espelho. As meninas tiraram muitas fotos ali. Depois elas disseram: eu queria morar nesse banheiro. A referência de higiene. Veja o espaço. Na escola também. Qual é a referência? Qual é a higiene do seu banheiro, do banheiro da sua escola? Pense um pouco nisso também, né? Qual é a referência, por exemplo, na hora de se alimentar, da criança se alimentar? Né? A Cassiana, professora que eu sempre converso com ela, né, minha amiga, ela falando o seguinte: Cassi, você nem acredita, havia professoras que estavam se opondo ao fato de que eu colocava toalhas de mesa para as crianças tomarem o café, o lanche da manhã ou o almoço. As pessoas criticavam porque eu colocava toalha de mesa, porque eu coloquei garfo e faca. Porque no início, quando eu cheguei lá, era o pratinho de plástico, a colher de plástico. Aí a criança ia comer o frango, ali, precisava pegar. Tinha guardanapo? Não. Eu trabalhei numa escola, sinceramente, que eu me sentia muito envergonhada. E uma das minhas grandes brigas, eu acabei saindo dessa escola por causa disso, né, por essa briga que a gente acabou tendo lá, foi o fato de que não havia mesas e cadeiras suficientes para a hora do lanche, e muitas crianças entravam no banheiro e sentavam na privada, por não ter onde sentar para comer. Eu falei para a diretora: a senhora comeria ali? A senhora tem onde sentar, e os seus alunos? Então a gente teve umas brigas por causa disso. As referências de garfo, faca, sentar à mesa, conversar civilizadamente com os colegas, essa interação, gente, isso é muito importante. Vocês não têm uma ideia de como isso é importante, de como está faltando ainda nas escolas brasileiras, do pessoal ficar agachado assim, comendo agachado. Olha só, que seja acessível, que seja ventilado, que tenha luminosidade. As salas de aulas em que as lâmpadas ficam assim, ó, piscando. Não tem incômodo, né, a questão da visão, não tem incômodo pior do que você trabalhar. Eu quando trabalhava numa classe em que a lâmpada estava piscando, eu já subi na cadeira para girar a lâmpada e deixar ela desencaixada, porque era melhor que ela ficasse apagada do que acesa piscando. Né? E olha a minha altura, né? Pessoa alta dessa. Vai, menino, segura aí a cadeira. Mas, professora, você é muito grande. Grande não, você quer dizer gorda, né? Mas segura aí. Aí o menino: ai, professora, se você cair, você se estoura. Eu falei: não interessa! E aí desencaixei a lâmpada, tirei a lâmpada, deixei do lado lá, e depois levei comigo até a sala dos professores para falar: olha, não dá? Um desconforto, fica fotossensível, né? Um desconforto muito grande, visual. Então, todos esses requisitos é que fazem desse espaço um espaço de aprender ou não.
um vilão ou um herói. Fala, Monique. Professora, a senhora me fez lembrar umas escolas, assim, eu trabalhei em uma empresa que a gente levava o planetário para as escolas, né, para visitar. Sim. Então, a gente já passou por muitas escolas, e tanto público quanto particular. Então, eu já fui em muitas escolas, tanto de Cotia quanto Barueri, e eu sou apaixonada pelas escolas de Cotia, porque é assim mesmo, é avental na mesa, é avental no refeitório, prato de vidro, garfo e faca. Só que um belo ano, nós ganhamos uma licitação da prefeitura para trabalhar com as escolas do interior de São Paulo. Então, Jales, Adamantina, bem pro interior mesmo. Sim. E é outra realidade. Tinha escolas que a prefeitura, tipo, a gente usava a quadra de outras escolas próximas ou emprestada de algum Porque não tinha nem quadra. Porque não tinha nem quadra. Não tinha espaço nenhum, zero. Crianças que saíam do planetário chorando, agradecendo ao planetarista, vergonha, né, falando que era lindo, que eles nunca imaginavam que podia ver uma coisa dessa, porque aí lindo. não sabiam nem que era cinema. Ai, minha nossa. Entendeu? Então, Isso, a gente está triste. falando de São Paulo, não é, Monique? De São Paulo. Imagina o Nordestão lá. Pois Imagina Norte. E teve um último que eu lembro que eu trabalhei, que eu saí de lá muitas vezes, mas voltei. Nós conseguimos ir para Paratins, numa tribo indígena. Ai, que legal. Só de falar eu já fico emocionada, porque é coisas assim que você se emociona só de ver as crianças da tribo saindo do planetário e falava assim, sabe, com tanto amor, com tanto carinho. Então, em cada lugar existe todos os tipos de escola que você possa imaginar, da ruim para boa e para aquelas que faltam algumas coisas e faltam outras. Sim, olha que beleza isso. Olha só, aqui a Graça Horn, ela tem uma frase dela aqui que eu gostei bastante, que diz o seguinte: o modo como organizamos os materiais e os móveis, e ainda a forma como adultos e crianças se relacionam com esse espaço e como interagem com ele, são reveladores de uma concepção pedagógica. E eu completo a frase dela dizendo o seguinte: uma concepção pedagógica tradicionalista ou uma concepção pedagógica libertária. Porque é verdade. O modo como os materiais estão organizados, como as carteiras estão organizadas, mostra como é que o professor se relaciona com aquele espaço e com aquele aluno. Eu trabalhei em uma escola que havia um tablado de madeira, assim, para os professores ficarem no tablado. Então, a cadeira, a carteira, ficava tudo a cadeira, a mesa do professor, a cadeira do professor, e o próprio professor ficava no tablado. E aí, quando eu chamei todo mundo para o tablado, vamos, gente, vem para cá, quero ver vocês aqui em cima, todo mundo, vamos lá. E que eu botei todo mundo no tablado, eles falaram: nossa, professor, aqui é bonito, é alto, que legal, não sei o quê, um monte a temperatura é boa, né, um monte de piadinhas e tal. E aí depois eu dei a aula com eles no tablado e eu do lado de baixo, eles falaram assim: professora, realmente o tablado é só um tablado, ele não faz diferença. Porque o que interessa é o que você está ensinando para a gente, que pode ser tanto aqui quanto aí. E a partir de então, eu sempre usava a parte de baixo, só subia no tablado para escrever uma coisa ou outra na lousa, e só. Mas o que esse tablado significava nesse espaço escolar? Tinha um significado? Revelava uma concepção pedagógica? Uma concepção pedagógica totalmente tradicionalista. O professor está acima dos alunos. O professor o conteúdo do professor está acima dos alunos. A cabeça do professor é maior do que a cabeça dos alunos. Nesse sentido. E há muitas outras coisas, se você quiser pensar. Dá para a gente fazer um tanto de interpretações. Então, quando você pensar em
educação, quando você pensar ao assumir a sua classe, quando você for assumir a sua classe, pense no espaço como um espaço de mediação simbólica. Eu vou terminar a nossa aula, poderia falar um monte de coisa que eu ainda tinha para falar, né, mas eu vou terminar essa aula sugerindo uma proposta bem bacana, que deixa eu botar aqui a referência da Maria Carmen, aí só para vocês terem, veja aí, ó. Oi? Tá, ó. A referência da Maria Carmen, o nome do livro dela é Por Amor e por Força, Rotinas na Educação Infantil. Embora seja da educação infantil, é o que eu digo, não tem muito material sobre espaço para o ensino fundamental e para o médio. Mas a gente tem que fazer essas adaptações, nós mesmos. E aí eu quero terminar com uma linda tese de uma amiga minha. Deixa eu botar aqui na minha linda tese da amiga minha. Que é a Clarissa Silva. Depois eu vou mandar o nome completo, né? Mas ela vai falar justamente o tema dela, o título da tese dela é esse: o espaço escolar como mediador simbólico da cultura, da experiência e dos sentidos. É lindo. É um texto lindo. E ela vai contando em mais de 300 páginas. Ela fez uma análise, inclusive, mostrando qual é o significado da escola para quem a frequenta. E ela, inclusive, ressaltou nas entrevistas os depoimentos dos alunos que olham para a escola como uma prisão. Quando eu entrei nessa escola, eu vi que aqui a gente estava preso de verdade, que já era. E ela faz um estudo de caso de uma escola que tinha grade até no meio da escada, para você ter uma ideia. No meio da escada tinha uma grade. Então, ela faz uma leitura, uma interpretação, na verdade, não é? Dessas crianças que estudam ali. Bem, então, assim, eu vou deixar depois, eu não coloquei lá, mas eu vou deixar depois para vocês, vou deixar disponível para vocês essa tese dessa minha amiga. Vale a pena, eu fui na defesa dela, ela fez a pesquisa no âmbito de arquitetura, no âmbito da educação e no âmbito da gestão. Então, ela usou 3 referenciais para fazer essa tese dela. Da arquitetura, da gestão, tanto a gestão escolar quanto a gestão da FNDE, da FDE, e dessa outra parte. Então, quer dizer, foi fantástico, a parte pedagógica, foi incrível. Uma tese muito legal, se eu não me engano, foi em 2014, não, foi antes, 2009. Eu vou olhar aqui, aí eu vou mandar para vocês aí, para vocês darem uma olhada. Lá tem várias imagens, inclusive, da evolução, de como as escolas passaram por evoluções na sua construção. Mas é um assunto que eu estou passando para vocês, para a gente, realmente para provocar vocês, para a gente sair da mornidão, vamos dizer assim, né? Para a gente sair aí do imobilismo e ter uma ação efetiva sobre o espaço, perceber que esse espaço impacta, sim, no currículo e na apreensão, inclusive, no aprendizado. Beleza? Quero desejar a vocês uma excelente noite. Foi muito bom conversar com vocês e é muito bom interagir com vocês. Em breve vai ter um podcast pequenininho em que eu leio um texto. Na verdade, é da turma passada, né? É da turma da N15, é para eles. Mas eu vou mandar para vocês também, para vocês escutarem um pouquinho. Ele fala um pouquinho sobre as lições preciosas que a gente acaba aprendendo na escola e depois esquece. Falou? Uma satisfação, aquele abraço. Tchau.
Tchau, boa noite a todos, todas. Boa noite. Boa noite, tchau, Pro. Professora, Tchau, a senhora tchau. vai falar com